Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns instantes para o início da palestra de hoje. Aqueles que forem entrando, se puderem, me digam se o som, se dá para ouvir a musiquinha, se a minha voz está saindo clara. Bem-vinda, Mara querida. Dá para me ouvir bem? Vamos aguardar mais um minutinho. Muito obrigada, bem-vindo, Tiago. Muito obrigada pelo feedback. Som e imagem ok. Boa noite, Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mara, também pelo feedback aqui no Instagram. Gente, 20 horas. Então, nós vamos começar o nosso assunto de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer à Sociedade Beneficente Obreiros do Bem por essa iniciativa maravilhosa de nos colocar online para as palestras espíritas e levar dentro do lar de todas as pessoas que acessarem a esse Facebook a mensagem do Cristo. Então, gratidão a todos aqueles que contribuíram para que isso pudesse ocorrer. Gostaria também de agradecer imensamente ao grupo da sexta-feira, que é do Sr. Cassalti, que é esse grupo onde eu ministro palestras também aqui na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, especialmente ao Leonardo, que me convidou e insistiu para que eu estivesse aqui hoje com esse desafio e pudesse trazer um pouquinho mais sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar sobre aquela passagem de Jesus na casa de Zaqueu. E o tema especificamente é: qual a nossa conexão com Jesus na casa de Zaqueu? Então essa é a abordagem, é isso que nós veremos juntos, teremos a oportunidade de um pouquinho mais de aprendizado. Eu que agradeço, Tati, querida. Então vamos lá. Eu vou seguir a sequência, como se presencialmente nós estivéssemos todos. Então, gratidão a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Vamos juntos aurir as mensagens maravilhosas, que nós temos para hoje. E eu vou começar pela leitura, como é de hábito na turma da sexta-feira, do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. A mensagem é pelos frutos, tá? É de Mateus 7,16. Vamos fazer uma respiração bem profunda.
procurar sentir um pouquinho esses acordes musicais. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Diz o mestre, pelos frutos os conhecerei. Pelas nossas ações seremos conhecidos, dizemos nós. Ainda nesses eflúvios dessa mensagem que nos traz a essência da alma, que nos convoca a uma vibração dos nossos valores eternos, vamos juntos fazer a prece de abertura. Essa prece maravilhosa que o Pai nos deixou. Então, em paz, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como somos capazes de perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois que vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Vamos para o nosso tema de hoje. Bem-vindos todos vocês que chegaram. Gratidão imensa pela contribuição. Todos juntos, na mesma vibração, na mesma intenção, de aprendermos um pouquinho mais com Jesus, nessa palestra evangélica de hoje. Gente, é muito, muito gratificante poder ler o Evangelho segundo o Espiritismo, buscar a sua interpretação e lembrar que Jesus, quando veio à Terra, nos trouxe uma riqueza infinita de oportunidades. E tudo aquilo que Jesus ensinou, exemplificou,
está super atual. Basta nós nos abrirmos e extrairmos dos trechos do Evangelho aquilo que ele desejou dizer e conforme o nosso grau de maturidade, vamos conseguindo aprofundar na beleza de suas palavras, na profundidade que é desta alma que toca os nossos corações. Então vamos lá. Então a nossa palestra de hoje é sobre Zaqueu, fica no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e a gente vai procurar saber um pouquinho mais o que é que nós temos a ver com essa passagem, se Zaqueu tem alguma coisa a ver conosco, e a gente vai perceber que Jesus, nesta visita na casa de Zaqueu, inspirou esse coração, esse homem Zaqueu, que até então se colocava no mundo de uma maneira, tomou uma atitude e transformou a sua vida. E a gente vai lembrar uma coisa: Zaqueu é o personagem do Evangelho que mais se aproxima de todos nós, seres humanos, que habitamos a Terra. Então vamos dar agora uma espiadinha no Evangelho. Eu vou ler para vocês aqui, vocês fiquem tranquilos, será uma leitura breve, porque é um trecho bem pequenininho, e nós passaremos a análise, tanto psicológica quanto comportamental, de Zaqueu, que aqui nos representa. Tendo Jesus entrado em Jericó, que é a cidade da Palestina, tá? Às margens do Rio Jordão, que é uma das cidades mais antigas do mundo. Então a gente tem que lembrar isso, tá? Então ele passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, tá? Chefe dos publicanos e muito rico, o qual desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu em um sicômoro, que é uma videira, para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá depressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele, Jesus, foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então agora nós vamos assim permitir que tanto a nossa mente quanto o nosso coração se expanda
para que a gente consiga absorver com a maior profundidade possível este ensinamento maravilhoso do Evangelho, que só nos acrescenta. Então, o que nós gostaríamos de observar? O que nós deveríamos olhar nessa figura de Zaqueu e fazer uma autorreflexão nessas posturas? Então, vamos lá. Vamos fazer essa análise do encontro de Jesus com Zaqueu, percebendo que este trecho do Evangelho, esta passagem, ela fala muito sobre oportunidade. E é uma oportunidade, gente, de transformação, de modificação, de conversão. Então, aqui a gente vai perceber que há na presença, nessa ação de Zaqueu, há uma atitude proativa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha anteriormente. Jesus passando em Jericó, nessa cidade, uma das cidades mais antigas do mundo, né? Ia entrar pela cidade, só tinha uma entrada. E Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, olha lá, os publicanos, cobradores de impostos, ele era o chefe. Então ele era uma pessoa dotada de um poder imenso. E esse poder de Zaqueu fazia com que ele atuasse da maneira que ele entendesse que ele poderia, deveria e ponto final. E então ele era o quê? Um cobrador de impostos. E como chefe dos outros cobradores de impostos, Zaqueu era um homem que usurpava do direito de todas as pessoas. Então ele cobrava muito além do que deveria cobrar aqueles impostos, levando famílias inteiras a sofrer duras penas na área financeira de suas vidas, porque ele tirava às vezes a comida da mesa de uma família inteira pela cobrança dos impostos. Então daí a gente percebe que Zaqueu tem uma postura que leva a todo um povo odiá-lo. Zaqueu, muito embora fosse um homem muito rico, era um homem solitário. E o que mais que aqui fala, além de que ele era um chefe dos publicanos, ele era um homem muito rico? Por que será que ele estava desejoso de ver Jesus? Porque Jesus, naquela época, era uma novidade. E Zaqueu, como era um homem muito rico, mas muito odiado, estava muito solitário. Ele não queria mais viver aquela situação. Ele havia chegado no momento de saturação das vantagens provisórias, que eram as vantagens que ele obtinha até então, que eram as vantagens puramente materiais. Isso não significa que as vantagens materiais, que o que a vida material nos ofereça, seja algo errado, seja algo que não serve para nós, muito pelo contrário, é o nosso veículo de vida aqui no planeta Terra, mas Zaqueu usurpava e pensava tão somente na vida material. Ele não olhava para o seu próximo com compaixão, com fraternidade. Ele apenas queria olhar para si mesmo. Ele era um homem egocêntrico. Mas, ao saber que Jesus passaria por lá, ele sai correndo e percebe, sai da sua casa, do seu conforto da sua casa, e percebe que há uma multidão desejosa de ver Jesus, assim como ele estava desejoso de ver Jesus. Mas aqui a gente percebe que Zaqueu era um homem de estatura muito pequena. E com esta grande multidão, seria uma meta impossível ver Jesus, encontrar-se com Jesus. Então Zaqueu, aquele homem poderoso,
aquele homem rico, não se importa de subir em uma árvore com as suas vestes caríssimas, com todo aquele poder como homem público que ele era. Ele não pensou duas vezes e subiu na árvore, porque ele percebeu que seria a sua chance de ver Jesus. E aí é o momento em que Jesus passa e esse desejo de ver Jesus era um desejo mínimo, mas ele alcançou o máximo, porque Jesus entra em contato com Zaqueu e profere algumas palavras, pedindo para que ele desça da árvore, porque Jesus, logo mais, seria recebido em sua casa. E Zaqueu, de uma maneira muito ágil, toma as providências, desce da árvore e vai para sua casa para receber Jesus. Enquanto isso, em meio à multidão, muitos que veem aquilo que aconteceu fazem críticas severas a Jesus, julgando-o por receber, por ir à casa de um homem de má vida. Então agora a gente vai dar uma observada, né? Por que Zaqueu tomou essa providência? Justamente porque Zaqueu, se nós fôssemos olhar hoje, para que ele tivesse feito o que ele fez, com certeza ele não aguentava mais viver naquela solidão. E pode até se dizer que Zaqueu encontrava-se depressivo. Por quê? Porque por mais que ele fosse rico, se ele quisesse dar uma festa, ele poderia, mas ele não teria quem convidar. Então Zaqueu vivia num isolamento pessoal. A sua vida íntima era isenta de qualquer relacionamento. E ele, como devia estar muito saturado dessa vida de insatisfação, o que ele fez? Ele toma uma providência, ele toma uma atitude. Então, ele sai do conforto da sua casa, que a gente poderia pensar, que qual é o conforto que nós vivemos? Que tipo de situação a gente vive que a gente não faz um movimento diferente porque está bom como está? Eu tenho medo do novo, eu tenho medo de um movimento diferente, então está bom como está. Ainda que o nosso coração arda, ainda que estejamos sofrendo, muitas vezes escolhemos ficarmos onde estamos. Mas Zaqueu tomou uma providência e saiu do conforto de sua casa. Zaqueu saiu com as suas vestes caras, lindas, poderosas, e se misturou em meio a uma multidão, não se importando com quem iria se encontrar. Naquele momento, Zaqueu se despe completamente do seu orgulho e entra no modo humildade, porque ele percebe que ali ele é mais um em meio à multidão. E o que a gente pode dizer também? Que Zaqueu, quando está ali na multidão, ele é um homem de estatura baixa. E o que esta estatura nos remete? É a estatura moral, espiritual em que nos encontramos. Zaqueu aqui representa esta questão espiritual da nossa evolução, a nossa pequenez, porque estamos a caminho, estamos em aprendizado. Então ali ele representa um homem de estatura baixa. E quando ele está em meio à multidão, ele se coloca de uma maneira a demonstrar que somos todos iguais, sem distinção. Porque Zaqueu se mistura à multidão.
não está ali identificado como um chefe de publicano, mas está como mais uma pessoa que é desejosa de ver Jesus. Saber o que aquele homem trazia de novidade. O que era a tal boa nova que todos diziam que Jesus vinha trazer para os corações aflitos, para aqueles que sofrem, para aqueles que padecem na sede, na fome, no desencanto, na desolação. Zaqueu, em meio àquela multidão, percebe então que se ele, naquela estatura pequena, não sobe em uma árvore, não há a mínima chance dele conseguir enxergar Jesus, porque existiam outras pessoas mais altas do que ele e o volume da multidão era muito grande. Então Zaqueu sobe na árvore, e quando Zaqueu sobe na árvore, é a escalada para ver do alto, para que o espírito possa ver além daquilo que a própria matéria, a satisfação dos bens provisórios não podem alcançar. Então nós subimos numa árvore cada vez que nós fazemos uma oração. Nós subimos em uma árvore cada vez que olhamos para o nosso irmão. Nós subimos na árvore como damos pão a quem tem fome, água a quem tem sede, palavras de consolo para aquele que sofre. E aí ele sobe na árvore e nesse momento ele está em conexão com a espiritualidade de Jesus, com a essência de Jesus, porque a sua própria essência de Zaqueu, assim como nós, se eleva em vibrações e pode alcançar a vibração de Jesus. É o nosso momento de meditação e de oração com Jesus, onde nós conseguimos entrar em sintonia e receber de Jesus tudo aquilo que Ele sempre vem nos trazer, que é a serenidade, a paz, a compreensão, o amor, a esperança, a certeza de que tudo é possível para aquele que crê. Mas Zaqueu percebe que só ficar na árvore não vai resolver. Então Jesus convoca: Zaqueu, apressa-te, desça desta árvore, porque me hospedarei em sua casa hoje. E este movimento de Zaqueu descendo da árvore seria o movimento de pôr a mão na massa, ou seja, viver a vida na terra, viver entre os irmãos, porque de nada adianta vivermos numa vida de contemplação. É necessário que contemplemos, busquemos intuições, calmaria, e após entremos em ação, fazendo um planejamento na nossa vida. Qual é a próxima ação que eu devo tomar na minha vida? Arregaçar as mangas e fazer o que deve ser feito. Um dia de cada vez, para que o fardo não fique pesado. Mas agir é a nossa convocação, é o nosso convite. E o que acontece naquele momento que a gente percebe que aquela multidão julga Jesus? Entendem que ele foi justamente se hospedar na casa de um homem de má vida. E Jesus, na sua grandeza da alma, em momento algum se sente ofendido. Então Jesus mostra que toda a postura que vem do outro,
que vem do externo, deve ser analisado por nós. Será que realmente isso que está acontecendo, que estão me dizendo, realmente diz respeito à minha pessoa? Porque se não diz, eu não me ofendo, eu não me sinto afetada e eu continuo trilhando na minha vida, na certeza de que as minhas atitudes são exatamente aquilo que eu sou. E Jesus então segue com Zaqueu para que ele o receba em sua casa. E naquele momento a gente percebe que Zaqueu recebe Jesus na sua casa interior. Jesus é recebido na alma. Então esse é o momento em que realmente nós recebemos todos esses ensinamentos na nossa alma, que passam a ser as diretrizes das nossas ações, as diretrizes de segurança para que a gente tenha uma vida mais tranquila, com mais harmonia, com mais acertos e menos erros cada vez mais. E aí ele propõe a Jesus, dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu prejudiquei, eu darei o quádruplo. E Jesus disse então, que todos, hoje, este homem é reconhecido como filho de Abraão, que na época eram os valores da alma. Era o homem transformado em cristão. E nós podemos também perceber que aqui Zaqueu não só tomou uma atitude de transformação, como ele reparou os seus danos. Porque muitas vezes a gente acha que só o arrependimento, eu me repreendi. E a gente para por aí. Mas será que a gente olha realmente para as nossas atitudes e, a exemplo de Zaqueu, procura reparar os danos que um dia nós causamos? E quando a gente fala de reparar os erros, reparar os danos, nós não estamos dizendo que nós somos obrigados ou que a única saída é fazer exatamente aquilo que aconteceu quando prejudicamos, quando ofendemos alguém. Porque muitas vezes nós tomamos algumas atitudes que mais adiante nos arrependemos, mas muitas delas não podem mais ser confrontadas com a pessoa diretamente, supondo que ofendemos um ente querido, magoamos, causamos danos, mas ele não se encontra mais no plano da terra, já desencarnou. Então nós podemos fazer isso de coração e nós podemos retribuir e entregar tudo aquilo para o plano da terra através de outras oportunidades, para outras pessoas, para nos redimirmos daquilo que causamos. Porque isto é o exemplo que temos da reencarnação. Quantos de nós possuem privações, passam dificuldades e não compreendem, não sabem onde tudo começou, por que isso está acontecendo? E aí a questão aparece na vida atual. São as oportunidades de reparação. São as oportunidades de ressignificação. Então, às vezes, a gente olha aquilo como mal, ficamos chateados, insatisfeitos, às vezes até indignados. Como isso foi acontecer comigo? Quando, na verdade, apenas está no esquecimento, a causa primária de todos os problemas. E quando surge a oportunidade de reparação, que foi aquilo que nós imploramos ao reencarnar, que era a oportunidade de renovar a nossa alma, as nossas atitudes.
a gente olha aquilo como um grande obstáculo. Mas o obstáculo nada mais é do que uma oportunidade para que a gente se modifique e modifique todo o panorama daquilo que nós estamos vivendo. Basta estarmos abertos e atentos para que a gente consiga ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, cada gesto, cada passo, cada oportunidade que surge em nossas vidas. E as oportunidades, elas não surgem somente como um acontecimento de dor, de desespero, de desolação. As oportunidades, elas também chegam num convite benéfico, alegre, saudável, com alguém muitas vezes querendo estender as mãos, com alguém vindo com uma palavra amiga, sugerindo um bom hábito, sugerindo uma renovação de atitude. E nós muitas vezes nos cegamos e também nos tornamos surdos, porque estamos tão revirados dentro da nossa própria desarmonia de pensamento da alma que esquecemos de fazer uma pausa. E a exemplo de Zaqueu, subir na árvore e encontrar com Jesus. Então nós gostaríamos realmente de fazer essa mudança interior. Então nós vamos ver que etapas que Zaqueu viveu e que nós, como seres humanos aqui na Terra, também vivemos muitas vezes. O que é que realmente vai dentro de cada um de nós? Como que a gente poderia olhar para tudo isso? Então Zaqueu estava ali naquele momento que ele estava na sua casa como chefe de um publicano, cobrador de impostos, um usurpador, vivendo as vantagens provisórias. E aí ele entrou na saturação. E a gente tem realmente essa tendência de só tomar uma atitude quando entramos na saturação do eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver a vida que eu estou levando. Olhando só para o mundo material, olhando só para os acontecimentos como um mal. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí nós entramos na segunda etapa, que é o despertar para uma nova vida. Né? Encontrar com Jesus é trazer para dentro de nós uma vontade de encontrar um novo caminho, que foi o que Zaqueu fez, que é o que nós buscamos muitas vezes, essa necessidade de encontrar um novo caminho e recebê-lo na casa de nossa alma, porque Jesus, nos nossos corações, traz uma grande força, uma força insuperável, e nós nos tornamos gigantes. E aí nós entramos na terceira etapa, e que seria novos padrões mentais. Mudança de pensamento, sentimento, emoções e atitudes. Por que que precisa mudar o hábito? Qual é a necessidade de mudar os nossos padrões mentais, os nossos padrões de comportamento repetitivos, para que a gente possa sustentar a nossa decisão, a nossa escolha de mudança? Então nós precisamos criar este hábito, nos esforçarmos, colocarmos ali uma meta, fazermos um planejamento e seguirmos à risca, porque enquanto nós estivermos acomodados na mesmice daquilo que sempre fomos, nós não promoveremos a nossa mudança de maneira a sustentá-la e se tornar um hábito. Então é por isso que os cientistas, os neurocientistas falam, vai fazer algo para operar uma mudança, criar um novo hábito? Faça isso com rigor, por 21 dias, 33 dias, 90 dias, cada um tem uma técnica e fala que o cérebro precisa disso. Por quê?
Porque nós temos no nosso cérebro o que nós chamamos de uma zona de conforto, que está dentro do nosso cérebro primitivo. Então, aquilo que a gente é, aquilo que a gente traz das nossas experiências passadas, aquilo que a gente trouxe para renovar, ela está ali guardadinha, aqueles hábitos anteriores, que são os hábitos muitas vezes nocivos, também os hábitos bons, nossos conhecimentos. Mas nós nos mantemos numa zona de segurança. Então, para que a gente expanda, tá? Eu gosto muito de falar zona de segurança e o pessoal fala zona de conforto também. Então, para que a gente consiga ampliar e criar novos hábitos, a gente precisa ir fazendo por vários dias aquela ação. E vai, faz. Essa zona de conforto, também chamada de zona de segurança, ela se expande. Quando ela se expande, aquele novo hábito agora já é um hábito introduzido. Então ele é comum, ele não gera mais o desconforto, o medo do novo, a insegurança. Nós sentimos segurança. Então é o momento de conseguirmos sustentar a nossa decisão de mudança. Nós nos transformamos naquilo que estávamos almejando. Nós alcançamos o nosso objetivo de transformação. E a quarta etapa, a partir do momento em que a gente opera essa mudança e sustenta essa mudança, nós passaremos a ser o que a lição fala, que Zaqueu, naquele momento, é o herdeiro do céu, porque é filho de Abraão, porque entrou em ação, tomou uma atitude. Então Zaqueu, percebendo que ele estava ali sofrendo e que tudo que ele fazia até então não lhe levaria a lugar nenhum, a não ser a mais infelicidade, a mais solidão, a mais problemas que ele criava a cada momento que ele usurpava do seu povo. Então, tudo começou a ficar cada vez mais conturbado. Então, ele percebeu que ele tinha que parar. Ele parou. Ele começou uma nova vida. Ele se esforçou, ele sustentou. E aí, então, ele entrou nessa quarta etapa, né? Ele oferece toda a sua atitude. Sair de casa é uma atitude. Subir na árvore é uma atitude. Descer da árvore é uma atitude. E ir para a sua casa encontrar com Jesus é uma atitude. E renovar os seus votos com Jesus, dizendo que pagaria a todos aqueles a quem devia pelos danos causados e que também contribuiria com os pobres, ou seja, contribuiria com a sua alma, com almas a caminho, através do seu exemplo, das suas palavras, estendendo as mãos ao aflito, ao desesperado, dando pão àquele que tinha fome, água àquele que tinha sede. Então, neste momento, ele é movido por uma rapidez para atuar neste novo padrão de consciência. Ali estava um homem transformado. E é esta transformação que todos nós estamos aqui para promover em nós. Este é o instituto da nossa reencarnação. É a filosofia de vida que devemos adotar, porque ao reencarnarmos, ficamos muito felizes pela oportunidade, quanto há tantos na fila sem conseguir reencarnar. Nós estávamos no plano espiritual desejosos por esse momento para podermos nos libertar do desespero e da angústia por ver, desnudo da carne, os malefícios que causamos a nós mesmos, aos outros. Porque quando estamos desvestidos das vestes carnais, nós temos uma visão muito ampla e panorâmica dos nossos traços de personalidade, das nossas atitudes. E isso nos desespera. Muitas vezes vem o sentimento de culpa, vem um sentimento de remorso e um desejo imenso de reparação, para que a gente possa finalmente se libertar de todo aquele tormento que a alma vive
Enquanto nós não proporcionamos essa transformação dentro de nós para poder retribuir e renovar a nossa atitude com o outro, a nossa alma fica intranquila, sem pacificação. Mas a partir da modificação, nós conseguimos, com esta transformação, viver dias melhores, mais tranquilos e serenos. Então a gente percebe que houve uma atitude proativa e positiva em Zaqueu. Houve realmente uma transformação. Naquela árvore subiu um homem, o homem velho, e desceu um homem novo. Zaqueu, um homem cristão, um homem com novos valores, novas crenças, novas vontades e um padrão diferente de comportamento. Agora, será que realmente Zaqueu sustentou a sua proposta? Gente, é uma coisa linda. Nós vamos encontrar isso no livro de Ivone Pereira, que foi ditado, tá? Ressurreição e Vida é o nome do livro. Foi ditado pelo espírito de Leon Tolstói, que quando desencarna, Leon Tolstói era um escritor da Rússia, né? Um escritor russo. E quando ele desencarna em 1910, ele nasceu em 1822 e desencarnou em 1910. Ele se vê nas paisagens, nas imagens da antiga Rússia. E ele, que já era um homem de uma envergadura moral muito alta, um homem com um padrão de comportamento muito lindo, um homem muito sensível, generoso, ainda assim, ele se vê nas paisagens da Rússia e ele se pega num ato de profundo desamor. E começa a sua reflexão: por que não amei mais? Por que não fui mais fraterno? Por que não amei mais aos meus semelhantes? E naquele momento ele clama por ajuda, porque ele está arrebatado por este ato de desamor. E instantaneamente ele se vê numa nova paisagem. Ele se vê em um campo luminoso e ao longe a voz de um ancião pregando para uma pequenina seleta, grupo de pessoas. E ele começa a ser atraído por aquela vibração, daquelas palavras confortantes, e ele começa a se sentir melhor. E eis que ele ouve uma das pessoas que ouviam o ancião dizer: Zaqueu, como estamos prestes a reencarnar, conte-me um pouquinho mais da sua jornada junto a Jesus, para que ao reencarnarmos possamos trazer impressos os nossos espíritos para termos maiores chances de êxito na reencarnação. E Zaqueu ali começa a contar que ele acompanhou Jesus. Ele sim deu metade dos seus bens aos pobres. Ele sim deu 4 vezes a quantia daqueles que havia causado dano. E havia saído na jornada peregrinando com Jesus, até a sua crucificação. E após a crucificação, ele começa a ficar perdido, acompanha todos os apóstolos, mas ele por anos peregrina e ele acha que ele não tem condições, que sem o mestre ele ficou desamparado e que os outros apóstolos não tinham tempo para ele. Até que muitos anos mais tarde, ele ouve um homem pregando sobre o amor e se aproxima. Era um homem chamado Saulo, também conhecido como Paulo de Tarso, que falava sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas sem amor eu nada seria. E ele aguardou ansioso
pelo término daquela pregação e foi pedir para Paulo um aconselhamento, porque até então ele não sabia o que era para fazer. Paulo, diga-me, o que é que eu faço? E Paulo diz: Zaqueu, Jesus não precisa de servos contemplativos. Jesus precisa de servos enérgicos, servos de atitude, servos que deem o primeiro passo. Pois então, Zaqueu, vá e faça. Vá e tome a sua atitude. Dando o primeiro passo, o segundo virá, o terceiro virá, e assim sucessivamente. E conta Leão Tolstói que Zaqueu ainda mencionou que ele serve com Jesus até os dias de hoje na espiritualidade. Então, com muita gratidão, nós vamos encerrar a palestra de hoje e com uma oração, e após o encerramento, eu vou sugerir que vocês façam o passe virtual do Instituto André Luiz, que é disponível no YouTube. Vai ficar aqui nos comentários do vídeo, tá? O link para que vocês possam acessar. Coloquem a água para fluidificar, ouçam o passe e que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Fechem os olhos e sigam comigo, Senhor. Gratidão por mais essa oportunidade. Gratidão por podermos saber que existem muitas pegadas em todas as direções, pegadas multiplicadas, e que por onde olharmos, qualquer que seja a direção, haverá a tua luz a nos guiar, a nos intuir, a nos acolher, a nos auxiliar. Senhor, que a tua bondade infinita possa tocar o meu coração, para que eu me expanda em alegria, em generosidade, para que eu seja cada dia mais o ser fraterno, dotado de compaixão, e veja nos olhos e na alma do meu irmão aquilo que ele precisa, que muitas vezes se encontra nas misérias ocultas. Que eu possa, Senhor, mesmo diante da minha própria dor, olhar para a dor do outro e perceber que juntos somos mais fortes, que fomos colocados de maneira agrupada para que pudéssemos uns ajudar os outros, porque o Pai auxilia a criatura através da própria criatura. Que assim seja, que assim seja. Muito obrigada, senhores, muito obrigada pela participação de vocês. Que vocês todos fiquem em paz e que tenham um excelente final de semana. Gratidão. Gente, assim seja, tá? Um grande beijo para vocês. Já encerrei lá no Face, vou encerrar por aqui também. Feliz demais, viu? Beijo.